Nesse vídeo trataremos da defesa processual civil. Então, a defesa processual, conhecida como contestação, hoje traz muito mais elementos do que se fazia antes do novo Código. Nós temos então na defesa processual civil um elenco de matérias que poderão ser tratadas em preliminar ou no mérito. Mas vamos primeiro aqui falar que na defesa processual o réu procura então atacar a relação jurídica e também fazer o quê? Uma defesa, a gente chama de mérito sobre os fatos, e uma defesa técnica processual, são as matérias. Então, ele vai tratar, por exemplo, em preliminar, sobre a inépcia da petição inicial, certo? A incompetência absoluta, a incapacidade de parte, o defeito de representação, entre outros. A defesa processual, ela pode ser classificada, então, a defesa processual, então, com relação às preliminares e ao mérito. Então, a defesa processual própria ou peremptória, ela traz uma defesa processual sem que seja extinto o processo, sem resolução de mérito. E a defesa processual imprópria ou dilatória, ela não causa a extinção do processo. Ela prolonga a sua tramitação porque às vezes é para o réu regularizar alguma situação. E nós temos ela mista, não é? Que é a defesa dilatória potencialmente peremptória, certo? Que ele vai regularizar a situação. Se ele não regularizar aquela situação, o juiz acaba extinguindo o processo, certo? É claro, sem resolução de mérito. Então, na defesa de mérito, o que vai acontecer? Ocorreu uma pretensão e o réu resistiu, e o autor acabou propondo ação. Não é? Então, essa primeira parte aqui que fala da defesa de mérito, o réu pode fazer o quê? Se a defesa de mérito for direta, ele pode negar a ocorrência dos fatos, ou confirmando os fatos, negar a consequência jurídica afirmada pelo autor, como aquele caso que o autor afirma que sofreu prejuízo, a moça sofreu prejuízo, por exemplo, por rompimento do noivado. E o réu, o pretenso marido, né, o noivo, contesta a ação dizendo, não teve prejuízo nenhum, ela estava fazendo festa, estava fazendo isso. Ou aquela pessoa que compra alguma coisa no mercado e recebe defeituosa, tudo, e o juiz acaba entendendo que foi uma simples perturbação do sossego da pessoa, que não causou prejuízo nenhum, que a tolerância comportaria, que não tem direito de indenização. Então isso serve como defesa na hora de alegar. O réu precisa de alegar isso daí. Essa matéria, então, a defesa de mérito direta. Nesse contexto, então, de defesa indireta de mérito, ele alega a veracidade dos fatos, por exemplo, que foram afirmados pelo autor, mas diz que tem fatos impeditivos, extintivos ou modificativos desse direito, certo? Que teve um outro contrato, que passou por outra pessoa, pagar, que ocorreu alguma causa de extinção do direito, como prescrição ou decadência, né? Então ele pode alegar, fazer essas alegações. A contestação em si, que é a peça prática que será elaborada, essa peça aí tem toda a estrutura formal dela, com o direcionamento, a qualificação das partes, né, ou pelo menos corrigir a qualificação do réu e falar que ele já foi qualificado na exordial, na petição inicial, certo? Então, tudo isso, todas da estrutura da contestação. A contestação, então, se tratou se tem preliminares a ser levantadas, ela deve vir primeiro, logo depois da qualificação, trata das preliminares, que é a defesa do processo, e depois passa por mérito, certo? Passando por mérito para fazer a defesa. Essas matérias que ele vai alegar em preliminar, inexistência ou nulidade de citação,
incompetência absoluta relativa do juízo, incorreção no valor da causa, hoje não tem mais, né, impugnação no valor da causa, você tem que fazer em preliminar. Você pode alegar inépcia da inicial, perempção, certo? Litispendência, já existe uma ação tramitando e a pessoa propõe outra ação. Coisa julgada, aquela já se decidiu a mesma questão, então você não pode propor ação de novo. Conexão, alguns elementos ali da ação se confundem com outro e acaba o quê? Acaba que pode ser o quê? Ter um julgamento parcial de mérito. Incapacidade da parte não tem capacidade para figurar em juízo, sendo pessoa portadora de transtorno mental, por exemplo, ou menor de 18, né, que não tem representação, nada, acaba caindo aqui. Ou essa falta de autorização. Convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse de agir, falta da causa ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, certo? Uma contraprestação para dar e não deu, não pode ingressar com ação. Indevida concessão do benefício da gratuidade. Então a gratuidade vai ser discutida hoje em preliminar. Os princípios da contestação, da defesa processual. A contestação está sujeita a dois princípios. Princípio da impugnação específica dos fatos. Tudo que foi alegado na contestação deve se rebater se quiser se afirmar que aquele fato é mentiroso ou não ocorreu daquela forma que o autor expôs, certo? Então há essa ideia aí de exposição dos fatos. Então ele vai se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, certo? Se for caso de confissão, de repente, dá tempo para fazer a confissão aí no mérito. Se não fizer defesa nenhuma, tem a revelia. A questão da revelia de não apresentar a contestação, ela implica em a pessoa ficar sem o contraditório prejudicado, mas a lei permite porque o outro não quis receber a comunicação e não quis se manifestar no processo. Então, esse caso de revelia, aí a revelia, o juiz decreta a revelia, e essa revelia precisa de ser compreendido o que é a revelia, na verdade. Por quê? Porque tem gente que acha que quando ocorre a revelia, a presunção de seus efeitos são perfeitamente contemplados com certo absolutismo, e não existe absolutismo aí. Por que não tem absolutismo aí? Porque se ocorreu a revelia, o autor precisará de provar os seus direitos, certo? Se ele não provar os seus direitos, nós teremos o quê? O direito não será reconhecido pelo juiz de sentença só porque aconteceu a revelia. Alegou, precisa de provar. O princípio da eventualidade, que a pessoa precisa o quê? De se valer de todas as defesas numa só, certo? Sem encarar alternativa subsidiária. O senhor tem que apresentar a defesa. Ela só pode apresentar parte da defesa depois se for relativa a direito superveniente, se competir ao juiz se manifestar de ofício, por expressa autorização legal, certo? Em alguns casos, então, tipo documento novo que surgir e tal, isso daí permite, a legislação permite que seja juntado depois. Nesse momento, então, de defesa, é preciso fazer uma defesa processual e uma defesa de mérito. A gente fala de matéria processual ou de mérito. Muita atenção, então, sobre isso daí, para poder começar a fazer a exordial. Em outros vídeos, a gente vai falar de cada uma dessas defesas. Muito obrigado.